Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Olha só, se você trabalha aí com joias ou tem vontade de trabalhar, ou se você caiu aí de paraquedas no vídeo, quando a gente trabalha com joalheria em 3D ou com joias impressas em resina, né? Existe aí uma resina que você imprime, que é uma resina calcinável, é uma resina de função. É uma resina que você vai usar a própria resina para transformar ela em metal, né? É similar aí a uma cera perdida, né? Uma peça injetada em cera. Então, na joalheria é muito comum você ouvir falar isso. E quando a gente fala de função na joalheria, existe às vezes umas dificuldades aí que algumas pessoas têm, que é sobre a função, que é às vezes você perde uma peça na função, às vezes você tem dificuldade para garantir ali a sua função, tá? E função é uma coisa que envolve muitas questões, né? Envolve se você utiliza aí um gesso de qualidade, se você utiliza ali os tempos certos ali de forno, né? A temperatura certa do metal. Muita gente acha que às vezes é a mesma coisa, né? Às vezes uma peça em cera é igual uma peça de resina. E tudo bem, pode até que funcione sim, mas é recomendado às vezes você utilizar um gesso de qualidade, utilizar uma rampa de função um pouquinho diferenciada para aquele tipo de resina, tá? Então a resina hoje é, você consegue ter resultados muito excelentes com a resina, fundindo a resina, desde que você tenha esses cuidados pequenos, né? E aí eu queria nesse vídeo aqui falar de uma coisa específica que influencia muito todas as funções e são os ditos da peça, né? Para você que não sabe aí, você tem ali a sua peça em 3D e essa peça ela vai ser colocada lá na sua árvore de função, né? E existe um tubo que liga a sua árvore de função, aquele tubo da árvore de função, na sua peça. Esse a gente chama isso de jito. São aqueles canais de alimentação que você liga a sua peça na sua árvore de função. Então, você ter ali os tubos feitos de uma forma correta, bem feitos, né? Às vezes você tem mais de um tubo, você alimentar essa peça bem faz toda a diferença para a função também, né? Às vezes você tem um anel ali, não é só colocar um tubinho embaixo e resolve. Muitas vezes sim, mas muitas vezes você precisa, às vezes é um anel maior, uma cabeça maior, você precisa alimentar ele melhor, né? Então eu quero falar sobre esses ditos aqui e mostrar para vocês uma ferramenta muito legal e auxilia muito as modelagens, né? Então, quando você vai fazer aí o 3D da joia, você tem a opção, você faz a joia em 3D, você tem a opção de fazer já a joia com esse jito, né? Então você vai imprimir ela na máquina já com essa alimentação, você não vai precisar de fazer isso manualmente. Isso é uma coisa muito legal, eu acho muito interessante, né? Algumas pessoas debatem e falam, ah não, mas você vai pagar pelo preço do jito, né? Porque você vai ter mais volume na peça. Mas eu acho que a praticidade e a precisão, até na hora da função, de sair uma função mais legal, vale a pena. Então eu quero mostrar para vocês uma ferramenta no Rhino que auxilia muito para vocês fazerem esse jito, beleza? Então eu vou partir aqui para a tela do computador, partir aqui para uma parte mais técnica, mostrando para vocês como funciona essa questão toda da alimentação da peça no programa. Para a gente ter aqui uma visualização melhor do que eu estava querendo falar para vocês nesse vídeo, eu vou criar aqui um anelzinho qualquer, só uma peça aqui, só para a gente ter um exemplo, tá? Vamos fazer um anelzinho simples aqui mesmo, vamos lá, vou fazer um anel aqui até bem cabeçudo, até para fazer sentido o que eu estava falando para vocês, né? Então vamos lá, fazendo aqui algumas linhas, fazendo aqui alguns espelhamentos, fazendo também alguns cortes. Vou criar aqui um anel bem cabeçudo, então vou fazer ele com um arco aqui mesmo, para ficar uma coisa mais interessante, né? Que a gente está fazendo. E vou fazer aqui um sweep. E aí nós temos um anel cabeçudão, beleza? Suponhamos que eu quero imprimir esse anel aqui. Então, quando a gente for imprimir esse anel, a gente pode pensar já nos tubos de alimentação, nos ditos da função, ok? Então, uma coisa muito comum de se pensar em anel é simplesmente vir aqui e fazer um tubo aqui embaixo, né? Então, vou fazer aqui um tubinho simples aqui, ok? Fazendo um tubinho, a gente teria aqui uma espécie de dito do nosso anelzinho, né? Isso aqui vai ser o nosso canal de alimentação, da onde o ouro vai vir, né, na peça e vai preencher a nossa peça toda, tá? Então, a primeira coisa que eu queria citar é o seguinte: sempre que a gente pensar em um canal de alimentação, nunca é interessante a gente fazer esse canal. Muitas pessoas às vezes fazem o quê? Eles fazem um tubinho diminuindo de tamanho, né? Então, é uma coisa que é importante sim, você pode fazer isso sim, não tem problema, desde que você não diminua demais. Então, estou executando aqui uma ferramenta para poder
criar esse tubinho aqui, beleza? Vou fazer aqui um tubinho aqui, por exemplo, ó, vou colocar um diâmetro aqui de 1 milímetro e aqui embaixo eu vou colocar um diâmetro mais grosso, beleza? Então olha só, ele faz um tubinho diminuindo de tamanho, né? Muitas pessoas fazem isso aqui pensando no seguinte, isso aqui vai ser legal porque aí vai ficar mais fácil para eu cortar isso aqui depois para dar acabamento. Mas você tem que pensar o seguinte, o ouro, ele vai vir dessa parte mais grossa e só dele ter afinado aqui, ó, porque é o seguinte, a fundição é uma coisa que dura 1 segundo, né? O ouro tá lá derretendo, você aperta lá, se você usar uma máquina de fundição, você aperta lá o vácuo, puxa o ouro e ele esfria em segundos, né? Então, pode acontecer de, como você tem pouco espaço para o ouro passar, ele vai passar aqui e ele vai começar a esfriar antes dele terminar de completar a sua peça, ok? Então você deve usar um bom senso aí para você não afinar demais esse dito. Você pode afinar? Pode, não tem problema nenhum, mas tome esse cuidado, ok? Então, o que eu estava querendo dizer para vocês é o seguinte, quando você vai fazer, pode ser que no caso dessa peça aqui, seja interessante a gente fazer um tubinho passando por fora aqui dele, ó, para que ele chegue lá na parte de cima da peça, né? Vou fazer um espelho aqui só para a gente fazer isso dos dois lados, né? Pode ser interessante a gente ter um tubo para completar essa função, né? Então, igual eu dei o exemplo aqui, pode ser que o tubo aqui de baixo não seja suficiente, ok? Quando você trabalha com peças maiores, você precisa de fazer, às vezes, esses tubos, caminhos, né? Às vezes você tem ali, por exemplo, brincos, né? Peças que são complicadas, você precisa ligar ela com vários tubos para a função sair legal, tá? E aí que tá, existe uma ferramenta muito legal no Rhino que eu utilizo aqui para fazer esses tubos, tá? Quero mostrar essa ferramenta aqui para vocês. E é essa ferramenta aqui, ó. Vamos lá. Pegando ela aqui das ferramentas do Rhino. É essa ferramenta aqui, ó. SubD Multipipe, ok? Então você vai simplesmente pegar essas curvinhas aqui, ó. Estou pegando aqui as curvinhas que eu acabei de criar, ok? Você vai colocar aqui uma espessura para esse tubinho, beleza? E ele vai criar para você já o tubinho. Olha só que legal, ó. Eu fiz um tubo grosso, né, com 2 milímetros, tá? Mas olha só, ele já faz o tubo aqui ligando as duas aqui, tá vendo? Ele faz um único objeto, né? Então isso aqui é muito legal, cara. Eu vou fazer de novo aqui, porque sem querer eu peguei algumas curvas, ó. Fazendo aqui de novo, vou até fazer com uma espessura mais fina, né? Eu achei que ele ficou muito grosso. Vou fazer aqui com 1 milímetro, ok? De raio. É porque tava raio, não era diâmetro, por isso que ele ficou grandão, tá? Então olha só. Então ele já faz o tubinho, ó, emendando, tá vendo? Eu só precisei de fazer as linhas encostando umas nas outras aqui. E aí você executa aqui esse multipipe e ele já faz para você com essas ligações aqui, tá vendo? Muito legal. Esse aqui é ótimo para você fazer os ditos, tá? Então se você tem aqui às vezes uma peça mais complexa, às vezes você vai ter um dito, por exemplo, que é assim, e aí ele parte daqui e vem para outro aqui, parte daqui e vem para outro pedaço, enfim, e vai fazendo aqui várias emendas na sua peça, né? E aí você pode pegar todas essas curvas aqui que você criou e executar o multipipe aqui na espessura que você quer, ok? E ele já vai fazer todas as ligações aqui certinho, ó. Ele já faz aqui de uma forma bem interessante, ok? Então essa é uma ferramenta muito legal para você fazer suas funções. E eu tenho certeza que isso aqui faz uma diferença numa função. Se você tem uma peça que é muito grande, talvez você alimentar ela só com um tubinho não vai ser o suficiente. Você precisa fazer essa árvore de tubinhos, ok?